não sei se vocês conhecem o Jung. Jung, ele fala muito sobre as personas, né? E quando você ele traz essa questão das personas para levar você a entender os seus papéis. Por exemplo, você enquanto, não sei se aqui tem, eu sei que o André é pai, né? Não sei se tem outros pais, mães, filhas, filhos, né? Em cada momento desse você exerce um papel. E ele é solicitado de acordo com o contexto. Então, se você está ali diante do seu filho, você faz uma abordagem de mãe ou de pai, né? E se você está ali diante da sua mãe e do seu pai, a sua abordagem e a sua atuação é de filho. Então, o Blended Professional, ele vem para levar vocês a terem essa reflexão de papéis, né? Qual papel você pode exercer dentro daquele contexto que vai levar você a atuar de uma forma efetiva? E se espelhar e ter referências vai ajudar você a tomar melhor as suas decisões. Cada papel desse tem suas regras, cada papel desse tem as suas diretrizes, cada profissão dessa tem suas regras. Então, qual é a melhor para determinado contexto, né? Hoje nós vamos falar especificamente de duas profissões, né? Que é o médico e são os artistas. Então, como que um médico pode me ajudar no retalho? Como assim? Né? E é muito possível que isso seja aplicado, né? Retalho é o varejo aí para quem é do Brasil e está participando hoje aí conosco da nossa aula. E um artista, nossa, como que o artista ele vai favorecer, né? Existe sim a possibilidade deles contribuírem muito, desses profissionais, da forma como eles atuam, contribuírem muito para o seu show dentro do médico. Como que o médico ele pode contribuir, né, dentro do retalho? O médico, especificamente, ele tem algumas verificações que ele costuma fazer antes de um procedimento cirúrgico. Então, ele tem um checklist dele. Então, pensa aí, fazendo agora, levando vocês para o cenário do retalho, né? Qual tipo de procedimento você precisa fazer, ou um checklist você precisa fazer para que a sua cirurgia lá, ou seja, para que a sua atuação dentro daquele ambiente seja efetiva. Outra coisa, o checklist, uma sugestão aí, ele pode ser moldado. Então, assim, conforme você vai vivendo as experiências, você pode ou retirar algo desse checklist, ou você pode atribuir alguma outra atividade que seria pertinente, né, para que aquela atuação fosse efetiva e você conseguisse concluir, né, não só aquela venda, mas os seus vendedores alcançassem aquela meta, né. E aí, por exemplo, a gente trouxe aqui para vocês hoje uma lista de verificação de uma cirurgia específica, mas vocês podem trazer uma lista de verificação da meta, né, a meta do mês. Como que vocês podem alcançar essa meta? Então, aí coloca lá no checklist mensal, depois o checklist eh, semanal, diário, e aí acompanhar isso, né, no antes, no durante, no depois, e aí o que que foi alcançado, o que que não foi alcançado. Então, assim, a gente utiliza aí a ideia do Blended Professional é exatamente para levá-los a ampliar a visão de vocês, e nós aprendemos muito um com o outro, né, e não é porque vocês, ou nós estamos voltados para uma determinada área, para um determinado segmento, que você tem aqui hoje, além do grupo do retalho, a gente tem aqui o Pedro, né, que veio aí para contribuir com a área do improviso, do teatro. Temos a Marta, que é psicóloga, a Laís, que é psicóloga, a Clara também, que entrou aí, que também é dessa área de RH. Então, assim, olha como que o retalho e psicologia e recursos humanos, como que a gente pode ajudar um ao outro desde o momento em que você olhe para a profissão do outro e busque ali algumas referências, algumas características que podem contribuir, né? Então, o Blended Professional, ele migra você, ele tem esse poder de fazer com que você amplie
a sua visão e possa exercer partes daquela profissão dentro da sua. É como se você fizesse um mix de papéis, mas com um resultado específico, que é o alcance da sua meta lá no final do mês, dentro do retalho e assim por diante, né. E tem o outro profissional, né, que nós trouxemos aqui também, outro blended professional, que são os artistas. E os artistas, eles podem sim contribuir muito para esse show dentro do retalho, né. O artista, ele contribui não só com aspectos e características pessoais, mas com o ambiente também, porque quando o cliente ele vai até uma loja, ele ele se depara com ele se depara não só com o atendimento, mas o ambiente ele influencia muito, né, no tipo de compra, se eles vão tem cliente que vai até a loja e prefere até só olhar e nem tem contato, só o ambiente fala, né, a interação deles acaba sendo apenas com o ambiente, olha a importância do ambiente nisso. E se o ambiente ele não estiver, estrategicamente organizado, esse cliente pode entrar, sair e não efetuar nada. E a gente está falando algo físico aqui, né, claro que, isso vai muito além do físico, isso vai também para o online hoje, uma abordagem, a forma como você aborda o seu cliente hoje online, um e-commerce, né, ou aí a gente vai para uma página, como que a sua página ela é atrativa, ela não é atrativa, ela é bem posicionada, os itens, favorecem, né. Então, eh, o teatro ele contribui nisso, na sua atuação, né, enquanto personagem. A gente trouxe aqui algumas características, por exemplo, figurino, né, que é o tipo de vestimenta que você tem, coreografia, né, que é a respeito do roteiro, né, que você precisa seguir, maquiagem, arte, dentro do ambiente, a iluminação, se você tem um produto específico que você precisa, por exemplo, vai fazer um lançamento, mas se você não tiver uma iluminação adequada, se você não tiver um destaque para aquele produto específico, a probabilidade dele ser um segundo plano é muito grande. Então, a forma como você posiciona faz diferença. E isso vem da onde? Isso vem do teatro, desse blended profession. Então, olha como é rico, utilizar esse tipo de abordagem, né, utilizar essa perspectiva diante da sua atuação. E coloco vocês, inclusive, para pensar um pouco a respeito disso, né, dentro do seu inclusive, a gente colocou isso em exercício também, mas eu convido vocês a refletir sobre um dia de atuação, qual o momento que vocês precisaram ser os artistas. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já exerceram esse papel de artistas, e eu tenho certeza que em algum momento vocês também já devem ter exercido o papel de médico. Mas é muito interessante deslocar vocês para esses momentos e vocês perceberem que vocês já foram isso em alguns momentos, mas quando vocês atuam, assim, de forma consciente, a probabilidade de vocês serem efetivos no alcance daquela meta, daquele momento ali, é muito maior, porque um ato consciente leva vocês a elevarem a performance de vocês muito mais do que um ato inconsciente. Quando você tem consciência do que você fez, você consegue repetir. Agora, quando você não tem consciência daquela sua atitude, a probabilidade de você repetir é muito menor, porque você não sabe qual foi a estratégia, qual foi o mecanismo, o que que você fez, mas você alcançou. Então, o blended ele é uma estratégia para que vocês, utilizem isso no cotidiano, para que vocês, de forma consciente, não só alcancem os resultados, mas tenham uma continuidade, né, que isso não fique pelo meio do caminho, mas que isso se perpetue, não só mantendo o ritmo, mas elevando a performance, não só de vocês enquanto profissionais, mas também da equipe de vocês. Então, para fechar essa questão do blended, se o André quiser complementar aí algo a respeito disso. Aqui, por muito tempo, e às vezes a gente observa isso muito mais nas lojas que são franquias, os franchisados, né? Eles seguem um roteiro tanto de atendimento para gerar o padrão desse atendimento, quanto na organização e na estrutura física da loja. Eu não estou falando somente da manutenção e da limpeza, estou falando mesmo da exposição do produto,
aonde que o adesivo vai ser colado na vitrine, aonde que ele vai estar exposto, o produto foco do mês. Cada loja deve ter praticamente o mesmo local onde aquele produto será exposto. Inclusive, nas franquias, existe um profissional que vai nas lojas justamente para conferir esse padrão, né? Para conferir se esse padrão está sendo realizado, não somente de atendimento, mas o padrão também de organização e de ambiente das lojas, para que as pessoas realmente se sintam dentro da loja pertencente. O que muda eu ir de uma loja para outra? Como uma loja pode ser igual à outra? Isso facilita na operação de manutenção até dos mobiliários. Porque na hora que eu vou comprar um mobiliário para uma loja, eu já passo a comprar e ganhar em escala, por exemplo, uma barganha, alguma coisa nesse sentido, porque eu terei sempre os mesmos formatos, né? Muda, às vezes, o tamanho ou até mesmo a forma geométrica de uma loja ou outra, mas se vocês observarem as franquias e algumas lojas que não são franquias, mas tendem a um padrão que se torna mais fácil de gerenciar, de liderar, de supervisionar e até mesmo de auditar quando você tem um padrão. O que é esperado em cada loja, né? Então, o cliente também quer se sentir entrando num lugar. Digamos que um de nós aqui vai a uma empresa e fica encantado. Em algum outro momento, ele encontra essa empresa, essa mesma loja, existe em outros locais, outras filiais. E nesse momento fala, olha, vamos entrar nessa loja, eu convido um de vocês a entrar nessa loja. E vocês vão dizer, mas olha, como é que tu garante que essa loja vai nos dar a mesma qualidade de atendimento, a mesma qualidade de ambiente, de acolhimento que você teve numa cidade anterior? Então, a busca que elas fazem é a constante padronização, tanto das pessoas, no qual está descrito aqui, quanto do ambiente. Os termos que foram instalados aqui do lado foram sobre, digamos, foram baseados mesmo no teatro. O figurino está no nosso retalho, chama nosso, porque a maioria de nós veio de lá, alguns ainda, né, estão lá, inclusive, e alguns outros não, trabalham em outros negócios. Qual figurino? Uniforme, né? Ou a farda. A coreografia é o movimento, é eu não assustar o cliente, não correr para cima dele, é não ficar olhando ele de forma a querer logo atacá-lo e não deixar passar pela frente da loja e já buscá-lo. Como é que eu vou me movimento ao andar até o cliente? Será que eu vou tão devagar que ele percebe que eu vou atender, quero falar com ele, ele muda de direção, fica uma sombra atrás dele? Como é que é a coreografia? Né? O script é o chamado guião, um roteiro falado. A maquiagem no Brasil, e aqui é maquilhagem, né? Nesse aqui eu vou né, fazer a tradução e colocar na prática para vocês aqui como é que ele funciona. Então, por exemplo, eu vou trazer um caso em que nós fizemos uma consultoria aqui, que é do Fantástico Mundo da Sardinha Portuguesa. É uma das lojas icônicas de Portugal. Já tem suas 22 unidades de loja espalhadas entre o norte e o sul do país e também aqui na área central, centro-sul, basicamente. E é um espetáculo. É um espetáculo. Basicamente, nós vamos hoje utilizar o experience que nós tivemos em fazer a consultoria nesta empresa e trazer para vocês uma inspiração para fazê-los em seus trabalhos. Não necessariamente tem que ser uma loja, tá? Às vezes a pessoa trabalha em B2B e tem que visitar porta a porta. Ele é o próprio show, né? Quando ele abre a pasta dele, quando ele abre o notebook dele, imagina que os clientes às vezes ficam do lado e a tela antes de abrir tá uma bagunça, né? A área de trabalho lá da tela do laptop dele, uma bagunça. Às vezes as pessoas leem as outras por aquilo que elas não dizem. Então, é o ambiente do show que você vai oferecer. Será que você está levando um projetor? Está levando todos os cabos? Será que você está pensando na tomada, na ficha? Será que lá a minha bateria do laptop vai aguentar na apresentação que eu vou fazer? Falando em especial da preparação de um profissional que vai trabalhar porta a porta, né? Que vai visitar. Ele tem que estar com o show, o espetáculo tem que ser montado, o circo dele tem que ser montado naquela hora.
e deve ser capaz de ter recursos práticos ali. Mas falando de loja, imaginemos o figurino. O conceito disto é uniforme. Então, na prática, você vai descrever o chapéu. Neste caso, eu vou falar do Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa, onde daqui a pouco nós vamos assistir a um filme que vai representar na prática o script e esta ficha técnica, no qual terá vocês que realizar como exercício para o negócio de vocês. Neste caso, nós temos o chapéu, a roupa de circo, calças escuras e um tênis, e uma cor neutra. Comportamento padrão da marca é o sorriso. André, mas o sorriso, eu não estou feliz sempre. Eu entendo, por vezes a gente não está feliz. Mas a vantagem de nós pensarmos como blended é que nós temos que estampar o sorriso e realmente usar uma capa, né? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Quem de vocês já saiu de casa e teve que andar com a máscara? Quem de vocês já teve que fazer isso aí? Vocês podem discordar comigo, mas de mim, e até devem, se isso acontecer. Mas eu, quando saí, eu vou ser honesto para vocês, eu me senti protegido, me senti mais forte. E quando eu olhava para alguém que não tinha, eu ficava assim, me afastando dela. Parecia que aquela capa, na verdade, ela era muito mais. Era aquela capa, desculpe, que aquela máscara parecia que ela era muito maior do que ela aqui. Parecia que eu tinha uma bolha ao meu redor, parecia que eu tinha uma proteção, que eu estava com uma armadura, né? Por quê? Porque o sentimento de proteção, quando você usa um elemento como esse, ele te leva, né, à ideia da proteção. Então, quando você coloca o sorriso, parece que esse elemento sorriso, parece que ele entra na gente também. Né? Então, sorrir quando você está triste, do nada, parece meio que você não aguenta depois e entra. E depois você pode se tornar. E aí tem várias técnicas para isso, né? Eu realmente não creio que todas as pessoas que eu encontro sorriso por aí sejam felizes toda hora. A maioria nem é, né? Mas o sorriso é muito interessante. Até porque dizem que o sorriso é o menor espaço entre dois corações. Então, geralmente, tem amor envolvido nisso. O script eu vou dividir em duas partes. Primeiro, o roteiro falado. É aquele esquema em que o vendedor recebe o cliente na loja e ele diz: olá, bom dia, seja bem-vindo. Gostaria de fazer um tour pela loja? Quer provar um pouco das nossas conservas? Mas, André, tem que ser nessa ordem? Não, não tem que ser nessa ordem. Imagina se o cliente já conhece a loja, já vai lá várias vezes. E ele fala: olá, bom dia, meu nome é André. Gostaria de fazer o tour pela loja? Olha, eu fiz ontem, inclusive foi com você também. Ok, mas é que eu tenho que falar isso porque está no script aqui. Gente, o que diferencia o teatro das peças clássicas, como, por exemplo, O Rei Leão, como, por exemplo, aquela da Dorothy, que era a Alice no País das Maravilhas, não é isso? Dorothy é de lá? Não, a Dorothy é da onde? Da onde é a Dorothy? Vocês não lembram da onde é a Dorothy? Eu também não lembro. Se era Alice no País das Maravilhas, não podia ser a Dorothy. Ok. Não, é da estrada dos tijolos amarelos. É do leão que não tem coragem. É do espantalho que não tem coração. Da mesma forma que a gente se confunde com as histórias, por causa de alguns elementos que nos levam de um canto ao outro, quem aí já confundiu uma loja e falou para o amigo: olha, vai naquela loja lá que tem. Falou assim: não, mas não foi naquela loja, não foi aquela pessoa que me atendeu. Porque às vezes elas se parecem tanto que a gente confunde. Eu mesmo já comprei uma coisa numa loja e fui reclamar em outra. E achei que, não, mas foi aqui, eu tinha certeza que eu tinha comprado e não era naquela loja, era do mesmo segmento e tudo mais. Era na época uma memória RAM para computador e eu tinha comprado em loja diferente. E
às vezes a gente se confunde pela similaridade. Se não houver algo diferente que marque realmente emocionalmente o consumidor, ele vai confundir você e você vai entrar no comum. Então você precisa ter esse diferencial. Esse diferencial, e agora comparado com o retalho, é que não nas peças como o Rei Leão, vou citar novamente, toda vez os artistas falam a mesma coisa. A história é sempre a mesma. A história é sempre a mesma. Sabe lá quantos anos existem essa peça? Por quantos profissionais, artistas já foram interpretadas? Mas sempre é a mesma peça. No retalho, e é o que se assemelha à técnica do improviso, é que você tem de fazer aquilo, mas não necessariamente naquele momento, naquela hora ou daquela forma. Porque é tão dinâmico o retalho quanto a técnica do improviso, que te dá oportunidade de reagir profissionalmente à circunstância no qual você achava que não estava previsto, mas já está. Mas já está. E isso gera uma confiança na equipe muito grande. Então, a diferença de um teatro padrão de peças, né, com a do improviso, é que o imprevisto está previsto no improviso. E isso é muito bom. E isso é muito bom. Porque você vai dar liberdade para o seu profissional falar o que tem que ser falado, mas do jeito dele, da forma que ele tem como artista de pronunciar aquilo. É uma liberdade que dará ao ser humano, aos profissionais de venda e atendimento, uma autoconfiança de fazer do jeito deles e não de robotizar a coisa toda. Nós vamos aqui, em especial nessa loja, focar num indicador chamado produto por venda. Ok? O produto por venda, ele é o feiticeiro de Oz. Dorothy é do feiticeiro de Oz. É isso mesmo. Boa. É o indicador produto por venda. Alguns lugares chamam de itens por venda, peça por venda e por aí vai. Eu coloquei em azul para dizer para vocês que isto é o que neste mês, ou nesta semana, nessa estratégia, será alterado. Será alterado nesta ficha, no script. Quem vai participar desta alteração? Os profissionais de atendimento vão mudar o indicador e como que ele é na prática. O que eles vão dizer na prática? Qual é o texto que eles vão dizer? Enquanto o cliente compra, ele constantemente pode mostrar ao cliente outros itens. Existe uma dica para ele ou uma possibilidade, mas eu não espero como gestor de loja ou como gerente de uma equipe que trabalha longe, que ele vá fazer roboticamente ou exatamente aquilo que está ali previsto. Mas o que ele tem que atingir é o objetivo. Ele não pode deixar de oferecer. Isso é o combinado, oferecer. Do jeito dele, depois a gente conversa. Mas isso está livre para que ele se sinta mais autoconfiante do que usar a frase de outra pessoa. Mas a sugestão é, imagina que o vendedor vai dizer, normalmente as pessoas levam para si e um presente para outras pessoas como lembrança, que tal vermos o ano do nascimento das pessoas que gostaria de presentear. Nesse caso, a gente está falando de uma loja em que tem latas de conserva, em que tem a data do ano, eu acho que desde 1900 e lá para trás. São datas que não vão... são datas históricas. Por que histórica? Porque abaixo da data do ano tem uma história. E essa história, por exemplo, no meu caso, em 1979, aí está escrito lá, lançamento do Walkman. Eu descobri isso quando eu fui na loja. Então, isso é uma interação do ambiente comigo, né? Digamos, são 10 vendedores, o 11º vendedor é a própria loja, né? Que conversa comigo, que dialoga comigo.
E eu não estou falando de uma interatividade eletrônica, eu estou falando mesmo do produto conversar comigo, me informar, me instruir. Maquilhagem, apresentação pessoal, padrão da empresa, e aí cada um tem as cores e o peso de cada elemento da maquilhagem. A equipe, neste caso nós teremos aqui o elenco, que nós conhecemos como equipe ou equipa, vai ser um gerente, 4 vendedores, um operador de caixa, um repositor. O ensaio é o que nós chamamos de simulação, quando o vendedor faz uma simulação com outro, ou até mesmo com o gerente ou o supervisor. A arte, a interpretação, novamente volta o sorriso. Cada um sabe como expressar. A simpatia, a cordialidade, apenas que seja de forma genuína, né? Quando a gente força também, por isso que eu trouxe o sorriso aqui de volta, o forçar também ele sai e a outra pessoa percebe que aquilo é mecânico, né? Não é real. Com relação ao ambiente, a gente vai chamar de bastidores e salão de vendas. Nos bastidores, a gente está falando desde a logística. Como é que esse produto chegou até aqui? Muitas vezes eu já visitei várias lojas e às vezes eu olhava vendedores que não manuseavam aquilo que vendem de uma forma que valorizasse. Pegam as coisas e jogam, pegam as coisas e jogam. Então, às vezes, chegar num cliente que é de porta a porta, por exemplo, e abrir a mala daquilo que você vai oferecer e está meio bagunçado, ou ficar desemaranhando fios, isso não valoriza aquilo que você vende. Então, o importante aqui é perceber que quando você recebe algo e que vai antes do cliente ver, ainda expor, manusear aquilo numa montra, numa vitrine, ou até mesmo na mesa de um cliente, ou no caso de atender uma pessoa, a tua caneta falhar, você tem que estar ali com todos os subsídios prontos para a pessoa não perceber. Não deve haver fricção, não deve haver nenhum empecilho, deve fluir naturalmente. Essa valorização requer que os profissionais relembrem constantemente de onde veio o produto. Neste caso, do Mundo Fantástico da Sagem Portuguesa, é lembrado constantemente que os produtos foram feitos manualmente, que foi embalado e houve um controle de qualidade muito criterioso para que os produtos tenham uma validade de longo prazo. O recebimento dessa pesca pela indústria valoriza todos os profissionais que estão por trás, né? Os pescadores em si, da aldeia, e o tratamento manual feito por todas as profissionais que tiram as espinhas de cada peixinho que lá eles recebem. O controle e o armazenamento, quer dizer, o estoque e a logística disso, não deixar, por vezes, volume além da capacidade natural, você não pode amassar, né, a peça. Na parte do salão de vendas, quando sai dos bastidores e vai para fora, né, a manutenção, como é que tá as luzes, né? Como é que está a parte elétrica, organização e disposição de todos os itens no espaço, mobiliário. Será que eu tenho algum vidro na minha vitrine que pode, sem querer, quando o cliente encostar com o cotovelo, será que pode cortá-lo? Cadeiras para tirar fotos e carrossel é o que a gente vai ver na prática dessas lojas. Neste caso, novamente, em azul, o que vai alterar? Após a análise dos indicadores do produto de venda, o produto que vai ser a estrela guia, aquele que vai nos direcionar, foram escolhidos a categoria de 5 a 20 euros. Ok, então já escolhemos qual vai ser a categoria. Os produtos, bandeiras, os produtos que estão levantando ali, essa é a nossa direção. Escolhemos 3 produtos, em especial aqui, vou só colocar o exemplo, X, W, Y. Vocês dizem aí de acordo com o teu negócio. Mas na prática, como é que tem que ser exposto esse produto? Ao lado do caixa para ser lembrado na hora do pagamento, ao lado da monta das provas de degustação. Então, é onde que esse produto escolhido será exposto. Então, essa é a parte do cenário. Sonoplastia, algumas músicas em especial, algumas lojas em especial têm já seu playlist. O deles foi uma música escrita
pelo maestro Carlos Alberto Muniz, que passa repetidamente. Vocês, se tiverem a oportunidade de um dia ir nessas lojas, vocês vão ver que a música ela é repetida para que você mergulhe mesmo, esteja naquele ambiente constantemente, até que você comece a cantar a música, até que você não vê, você está até dançando. Verificação dos instrumentos de trabalho. Eu gosto muito de lembrar dessa verificação dos instrumentos, porque me lembra muito a cirurgia, né? O cirurgião, antes de começar, faz. Quem é que está aí como instrumentista, né? Todos os equipamentos estão aí. Então, eu acho bem interessante, porque imagina você, no meio de um atendimento psicológico aí de um cliente seu, Marta, e no meio acaba a sua caneta, então acaba o papel, fala um momentinho só, eu quero, mas agora que eu estava recebendo aqui as informações, agora que eu estava ficando mais à vontade, peraí que eu vou ter que ligar a luz, vou ter que colocar mais alguma coisa no meio do processo, fazer tudo aquilo, então acho que perde um pouco, perde o clima, né? Acho que corta muito do teu atendimento aí. Talvez não flua o ideal. Então, os adereços e os recursos práticos. Expositores limpos, caneta, registro de vendas, nesses casos. Tudo ok até agora? Faz sentido para vocês isso que a gente está falando e tem como fazer analogia com aquilo que vocês fazem no dia a dia de vocês? Sim? André, Vamos. complementar aí o adereço que você falou com a Martinha, né, da caneta, é o lenço, né? Quando o povo começa o choro e a gente corre com lenço, né? E se você não tem o lenço ali, como que você exerce o papel de empatia, né? De se colocar ali no lugar do outro, né? E essa como que você vai exercer a empatia se você também não tem recursos para isso, né? Então não basta você estar inclinado a se colocar no lugar do outro. Vai ter casos que vocês precisarão de recursos, né? De adereços para complementar a sua atitude. Então, deixa eu ver aqui. Acredito que esse será o exercício de vocês. Vou deixar em branco a parte em que vocês vão incluir o que vocês precisam para ter sucesso. Escolham um indicador foco para vocês trabalharem. Então, já estou dando para vocês aí a visão do exercício de vocês. Tá? Um formulário como esse vai estar no formato do Classroom, né? Isso, no formato do Classroom. Ok. Aí fica mais prático também a gente depois validar com vocês isso Sim, aqui. isso. Mas esse material vai também em PDF para vocês lá. Então, vocês podem, tanto vão fazer para a gente no nosso formulário, quanto vocês podem ter este num formato como está, para utilizar, pode colocar na parede. Muitas vezes eu já vi, já implementei isso em outras lojas, que fica na parede, isso, para todo mundo ver e todo mundo saber o que precisa em cada coisa. Ok? Então, acredito que o próximo slide seja o vídeo que eu vou mostrar para vocês do case que nós fizemos um trabalho e que inspirou muito aquilo que a gente já... Nós tínhamos o Blended já muito claro e já implementado em algumas empresas, mas quando nós vimos essa, nós falamos, não é que faça só sentido, é o sentido que o retalho vai ter que dar a partir de agora. É buscar a emoção no atendimento. É uma experiência para além da humanizada, do receptor, do acolhedor, mas também da geração da emoção positiva, não somente do eu te entendo, quebrou, pois eu sei como é ruim, mas a gente agora vai dar a volta por cima e vai dizer, é ruim, mas olha, eu acho que você... E cada atendimento, um cliente nosso sai, além de ter suprido suas necessidades na compra do produto ou serviço, né, ter a capacidade de levar a emoção, porque você trouxe a ele o encantamento por meio do atendimento. A palavra positiva ajuda muito. Eu me lembro que no Brasil tem uma empresa que comida chinesa, né? E você tinha uma mensagem dentro de um dos produtos. Era um pastelzinho assim, e dentro vinha uma mensagem. China Box, acho que era China Box, né, que tinha isso aí.
Então era bem interessante, bem interessante. E certa vez eu vi num supermercado uma operadora de caixa, eu soube que ela foi chamada a atenção. Foi por quê? Porque ela toda vez, quando um cliente estava lá, ela discretamente colocava por baixo, na hora que o cliente passava o cartão, o troco, ou cheque, na época era cheque ainda, na Zona Franca de Manaus, ela colocava um papelzinho dizendo: bom dia, teu dia será melhor ainda. Ela só dizia isso. E até que as pessoas começaram a fazer fila para ir só na caixa dela. E tinha gente do outro caixa que não tinha ninguém. E as pessoas não entendiam, né? O chefe na época, falando aí de 20 e poucos anos atrás, era dela, né? Era da natureza dela, esse encantamento. Mas uma operadora de caixa não pode criar fila, né? Não pode criar fila. Então, um procedimento encantador não pode atrapalhar a operação e a produtividade do teu business. Pensem nisso quando forem fazer. Às vezes a gente quer enfeitar muito o procedimento e isso termina atrapalhando a operação. Ok? 2 minutinhos para vocês visualizarem. Me falem se o volume está ok. E aí vai. Não tá saindo som. Não? Está muito baixinho, ouve-se, mas é muito ao fundo. Peraí, então vamos a isso. Peraí, vamos ajeitar aqui. Só um instantinho que eu quero que vocês ouçam com bastante configurações. Vamos lá. Melhorou? Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui e fazer aqui uma coisa. Acabamos de falar do recurso prático, né? Na prática. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui de uma outra. Um instantinho. Eu vi uma outra forma de passar esse vídeo para vocês. Só um instantinho, por favor. Não mude de canal. Não sei se as pessoas aqui conhecem a Sardinha Portuguesa, que tem um grupo aqui brasileiro, né? Depois, se vocês quiserem entrar lá no site, O Mundo Fantástico das Sardinhas Portuguesas, dar uma olhadinha lá no site deles. E eles utilizam mesmo esse método aí, encantador. Vocês vão ver no vídeo. Aí em Coimbra tem, Stanislau? É Coimbra, né, que tu estás? Sim, aqui não tem a loja da Fantástica, mas tem a Comur, que tem alguns aspectos, mas não é exatamente igual. Tem as latas com as datas, os anos e tudo, tem um aspecto mais teatral, digamos assim, mas não chega a ser o Fantástico Mundo da Sardinha Portuguesa. A Comur é do grupo. Da Comur. A Comur é do grupo Fantástico Mundo da Sardinha Portuguesa. O grupo chama-se Valor do Tempo e a Comur é um dos negócios do Valor do Tempo. É a Comur, é o Fantástico Mundo da Sardinha Portuguesa, tem também de Cavala, se não me engano, tem várias lojas, mas pertence ao mesmo grupo Valor do Tempo. Uhum. Eles colocaram um posicionamento diferente da Comur
para o mercado deles. Sim, sim. Mas a arquitetura aqui de Coimbra é bem bonita. Eles fizeram, trazendo como se fosse a Biblioteca Joanina, que é aqui da Universidade de Coimbra. É realmente, você passa assim pela frente, não tem como não acreditar. É realmente. Eles têm esse cuidado, nas próprias lojas que escolhem, serem edifícios das duas hipóteses, ou icónicos da cidade, que eles tentam recuperar de alguma forma para aproveitar, ou então são, a nível de arquitetura, recuperam de uma forma a que fique especial verdadeiramente. Não é só pegar num espaço e utilizá-lo. Das duas, uma. Ou é um edifício, uma parte icónica que recuperam, ou então transformam-no a que pareça icónico. Sim, e fazem muito bem. Bem, coisas que ficam na nuvem. Então, deixa ele baixar A aqui. Clara que falou aqui, André, ela também é aqui de Portugal, ela é de Cascais. Ah, legal. Ela conhece também. A de Cascais já entrou, fica numa ruazinha fininha, né? É uma loja. Quase perto da Baía de Cascais. É, É exatamente. quase a chegar à Baía de Cascais. Resvés. Resvés. Pois a gente vai ter durante esses próximos encontros, a gente vai ter muita história. Tem aí o Pedro, muita história. E falta um segundinho aqui para baixar todo o filme. Esse negócio do Mac, agora eu aprendi. Tem que baixar tudo e ficar tudo disponível. Não passa 24 horas, levantam tudo para a nuvem. E vamos ver se já dá para nós passarmos. E depois entra com o Pedro falando sobre o... Agora eu acho que eu vi a Clara. E eu vou partilhar o vídeo. Todo mundo vendo? Sim. Vamos a isso.